Olá, gente! Mais um vídeo para ativar a tua mentalidade espiritual, para que você possa enxergar a tua realidade em Cristo, para você saber quem você é nele, sabe? Não basta você conhecer a Jesus, você precisa conhecer quem você é nele. E essa é a função do Evangelho e do Espírito Santo, sabe? A função do Evangelho hoje, Paulo diz em Romanos 1,17, que o Evangelho revela a justiça de Deus. Cara, entenda uma coisa. A função do Evangelho não é revelar o teu pecado. Não é revelar o que você fez, o que você não fez, ou revelar a vida errada que você está vivendo. Não. Se você tem recebido esse Evangelho, cuidado com esse evangelho. Evangelho que só fala do teu pecado, do que você faz, do que você não faz, do que você fez, do que você não deixou de fazer. Cuidado com esse tipo de mensagem, porque essa mensagem só tem levado a você a viver uma vida com medo, com culpa, incerto da tua salvação. Cara, cuidado com esse evangelho. O evangelho puro e simples, ele revela a justiça. Ele revela quem você é em Cristo, sabe? Ele não te dá um conhecimento sobre Jesus somente. O Evangelho, puro e simples, ele te dá um conhecimento de quem você é nele, pelas obras dele. As obras de Jesus te fizeram ser iguais a ele, sabe? Essa é a justiça. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, antes Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fomos feitos a justiça de Deus. Você está entendendo, querido? Jesus se tornou tudo o que eu e você éramos pela nossa desobediência, para que hoje você e eu nos tornássemos tudo aquilo que ele é pela sua obediência. Entenda uma coisa, querido. Assim como ele é, nós já somos no mundo do Espírito. Você entende? A sua vida está escondida nele. Com Cristo nós já morremos. Nós não estamos tentando morrer, sabe? Nós já morremos de uma vez por todas. Nós já morremos, nós fomos sepultados. A nossa velha natureza adâmica já foi na cruz. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Amém? E hoje nós estamos assentados com ele nos lugares mais altos. Hoje, Cristo é a nossa realidade. Como Paulo fala em Colossenses 3, que se vocês ressuscitaram com Cristo, pensem sobre as coisas do alto, busquem as coisas do alto. E essa palavra buscar no grego é zetel. Considerem quem vocês são em Cristo, sabe? Não fique olhando para a vida de vocês aqui natural e fique determinando, eu sou assim, assado. Não. A sua realidade é Cristo. Amém? Entenda uma coisa, e o Evangelho, ele revela isso. O Evangelho não é para te dar um conhecimento histórico de quem é Jesus, do que ele fez, do que ele não fez. Claro, sim, também. Só que muito mais o Evangelho, ele veio trazer luz para você entender quem você é em Cristo, não quem você é em Adão. Muitos pastores hoje também pregam, porque a natureza adâmica está dentro de você, querido. Você já morreu. Você já foi sepultado. A velha natureza não existe mais dentro de você. Não existe mais a tua velha natureza, entende? Hoje dentro de você tem a vida do próprio Deus. Você recebeu vida eterna, que é zoe no grego. É a vida do próprio Deus dentro de você. Assim como Deus é eterno, você recebeu a vida eterna. Hoje você está em Cristo. Cara, o Evangelho, ele veio trazer luz isso. O Espírito Santo, ele trabalha, a função do Espírito Santo, hoje, para você que já creu em Jesus, você que já recebeu Jesus, sabe qual é a função do Espírito Santo hoje na sua vida?
é te revelar quem você é, te convencer dessa justiça, é te convencer dessa realidade que você já tem em Cristo. Pelo fato de você estar nele, pelo fato de você ter ressuscitado juntamente com ele. Uau! O Espírito Santo, ele está trabalhando para te convencer isso. E muitos pastores sinceros estão pregando outro evangelho, o evangelho que revela quem você é na carne, quem você é em Adão, um evangelho do pode, não pode, isso. Querido, o evangelho não é um conjunto de regras para dizer para você pode, não pode, não. O evangelho, ele revela a justiça pela fé, quem você é em Cristo, e quando você se enxerga nele, querido, quando o Espírito Santo te convence dessa justiça, e todo o tempo o Espírito Santo está te convencendo quem você é nele, até quando você peca, ou melhor, muito mais quando você peca. Quando você peca, o Espírito Santo, ele trabalha para tentar renovar a sua mente, para você não olhar para o que você fez, mas sim olhar para quem você já é, porque o que você fez, querido, não muda o fato de quem você já é, você entende? E o Espírito Santo, ele vai te guiando, ele dentro de você, ele vai te guiando. É óbvio, se você é nascido de novo, você não tem prazer no pecado. 1 João diz que aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Por quê? Porque esse cara não tem prazer, você não tem prazer no pecado. Eu não tenho prazer no pecado, a gente peca. A gente peca, mas a gente não tem prazer. Por quê? Porque a natureza de Deus está dentro de você, sabe? E você precisa se ver em Cristo, querido. Você precisa se ver em Cristo. A tua maior necessidade é se ver em Cristo. Você não precisa fazer para ser. Você precisa crer em quem você já é em Cristo, sabe? Esse é o Evangelho. A função do Evangelho é essa. Pastores, alô, acordem. Pare de ficar pegando regrinhas que o teu pode, não pode, se errou, cuidado, se arrepende, está em pecado, cuidado com esse evangelho. Pastores, acorda, sabe? Sabe quem gosta desse tipo de mensagem? É o diabo, porque o diabo vem matar, roubar e destruir. Sabe como é que ele faz isso? O diabo mata, rouba, destrói através de sentimentos, pensamentos, de culpa, de condenação, de medo, de incerteza, dúvida, sabe? O diabo te mata, rouba e destrói, não você, mas qualquer um, através desses sentimentos, sabe? E o Evangelho, ele veio para trazer luz para você, para que esses sentimentos desapareçam. Por quê? Porque você está em Cristo. Porque o verdadeiro amor, que é Jesus, lança fora todo medo, toda culpa. Jesus já levou a tua culpa, já levou toda a tua condenação. Não existe mais condenação nenhuma para você. Não existe nem mais a lei que te condena, porque a única pessoa que podia te condenar era Deus. E Ele resolveu te chamar, sabe? Te chamar até a morte, e morte de cruz. E Ele removeu o escrito de dívida que era contra nós, que constava em forma de ordenanças, que é a lei. Ele removeu inteiramente, ou seja, não existe mais lei que te condene, sabe? A lei em Cristo foi removida, sabe? Ele nos fez morrer para a lei, para quando a gente ressuscitasse, a gente pertencesse a Ele. Romanos capítulo 7 fala sobre isso, e Colossenses 3 também fala sobre isso, que Ele removeu a lei. Hoje não existe mais condenação para você, não existe lei mais que te condena. O teu pecado não te condena mais, querido. Por quê? Porque Jesus já morreu por todos eles, Ele já te perdoa plenamente. E você precisa entender isso, igreja. Você precisa entender, você precisa sair da culpa, da condenação, porque é isso que o diabo faz. Enquanto você estiver na culpa, na condenação, no medo, ele vai te matar, roubar e destruir. Eu quero ler esse texto para você. Esse texto de Colossenses 3. Uau! Colossenses 1, perdão. Esqueci qual texto, mas tudo bem. Aleluia. Colossenses 2. Escuta isso, querido. E a vós que estavas mortos pelas vossas transgressões
e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele. Ou seja, hoje você está em Jesus, você estava morto espiritualmente, e ele te deu vida juntamente com Cristo. Uau! Perdoando todos os nossos delitos. Quantos? Todos. Essa palavra todos do grego é todos. Todos no grego é todos. Amém? Ele perdoa todos os teus delitos. E, querido, não vem dizer, não, Deus só perdoou os meus pecados passados. A partir de agora, é por minha conta e risco, os pecados passados está perdoado. É os que os pastores pregam aí, gerando uma mentalidade de culpa, e gerando, agora eu tenho que fazer a minha parte. Não. A parte que Jesus fez na cruz já foi suficiente para perdoar todos os teus pecados. Todos, já está perdoado. Os teus pecados, não passado e nem presente. Até sabe por quê? Porque quando Jesus morreu, você nem tinha nascido. Quando Jesus morreu, todos os teus pecados estavam futuros. Então todos aqui é todos. Vamos lá, querido. Ele perdoou todos os teus pecados. E o versículo 14 do capítulo 2 de Colossenses diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Uau! Querido, eu quero te explicar esse texto. Jesus, além na cruz, ele perdoou, primeiro, ele te deu vida junto com ele. A vida dele mesmo. Hoje a tua realidade é Cristo. E por você estar ligado em Cristo, por você ter a vida dele dentro de você, porque, querido, se houvesse pecado em você, você não teria a vida de Deus dentro de você. Porque Deus não pode habitar em pecado, você entende? Então você já é justificado, você é justo. Por causa da justiça dele, e pelo fato de você crer nele, você se tornou justo. E hoje você tem a vida do próprio Deus. Ele te deu vida juntamente com Cristo e te fez assentar hoje nos lugares mais altos. Numa posição, sabe de quê? De descanso. Hoje você está sentado, descansando nas obras de Jesus, sabe? Quando Jesus fez as suas obras, Hebreus diz que ele descansou de todas as suas obras. E Hebreus também diz, Hebreus 4, que agora nós devemos descansar com ele. Por quê, querido? Já está tudo feito. Você já foi perdoado plenamente. Não existe mais lei que te condena, porque ele já removeu a lei inteiramente. Ele te fez morrer para a lei, ele te fez morrer para o pecado, e ele te fez ressuscitar com ele em uma nova vida. Cara, você precisa crer nisso, cara. E detalhe, o diabo, ele não tem como mais te condenar. Ele não tem legalidade mais. Ele não tem. Por isso que fala aqui, despojando os principados e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, sabe? Deus fez isso por mim e por você, querido. Tá? Deus fez por nós isso. Hoje, o diabo não tem mais legalidade. Nem se você pecar, ele tem legalidade. Porque até o pecado que você cometer hoje ou amanhã, querido, Jesus já perdoou todos eles. Se você é um cristão nascido de novo, e você pecou, a gente vai pecar, querido. Ei, não se iluda, a gente vai errar. E eu não estou aqui, então agora por causa disso, eu vou pecar à vontade. Querido, esquece essa mentalidade. Quem quer pecar não precisa de uma licença para pecar. Quem quer pecar, querido, vai pecar sem licença mesmo. Alguns acham que pregar sobre esse favor imerecido, porque a graça é isso, Jesus é a graça, ele é esse favor imerecido, porque tudo que ele fez, a gente não merece, querido. Ele se tornou o que eu era, para que hoje eu me torne o que ele é. O que eu fiz? Nada. Ele trabalhou, e eu só recebo o fruto do seu trabalho, sabe? Isso é graça. Muitos acham que essa graça, esse favor que a gente tem hoje, é licença para pecar. Não. Pelo contrário, querido.
Pelo contrário, a graça, ela me salvou, e a graça, o papel dela hoje é me transformar a cada dia. Querido, a vida do Espírito está dentro de nós. A vida do próprio Deus está dentro de nós, cara. E eu não tenho mais prazer no pecado. Não adianta. Eu posso dizer para você aí que se você é nascido de novo, se você nasceu do Espírito, eu posso dizer para você, ó, pode pecar à vontade, que está tudo perdoado. Toma aqui uma licença para você pecar. Toma. Assinado Pablo. Ou então assinado Jesus. Jesus já te deu licença para pecar. Cara, se você é nascido de novo, tu pode ouvir isso. Você não vai querer. Por quê? Porque a natureza de Deus está dentro de você. Você não sente prazer naquilo. Querido, a tua natureza... Você não está entendendo. A tua natureza não foi remendada. Foi transformada, sabe? Hoje, assim como Jesus é, você é. Então assim, querido, como é que você pode pensar que só porque os meus pecados foram todos perdoados, até os que eu vou cometer, eu agora vou meter o pé na jaca? Não vai, querido, não vai. O cristão que é nascido de novo não vai. Pelo contrário, ele vai se sentir muito mais amado com isso, e muito mais ele vai depender dessa graça, desse favor, porque é a graça hoje que nos educa, é Jesus que nos educa, através da vida dele, do Espírito que está dentro de nós. Você está entendendo, querido? Querido, é muito sério isso. Ele cancelou. Não existe mais lei que te condena. Por isso que o diabo, ele não pode mais te condenar, te colocar culpa, medo, condenação, vergonha. Não pode. Esse é o evangelho simples e puro, cara, que muitos não estão pregando por aí. Muitos não estão te revelando esse evangelho. Tem muitos homens de Deus hoje se levantando e pregando esse evangelho da graça, esse evangelho que revela a justiça pela fé. Não o que você tem que fazer para ser, não, em quem você já é em Cristo, sabe? O evangelho puro e simples. Você precisa ouvir o evangelho, querido. Talvez você esteja aí com culpa, medo, vergonha, com medo da salvação, incerteza da salvação. Cara, como que eu vou viver com certeza da salvação? Como? Ouvindo o evangelho puro e simples. O evangelho, ele traz segurança. A palavra salvação no grego também é segurança. E muitos não estão seguros. Por quê? Porque não estão ouvindo o evangelho correto. Estão ouvindo o evangelho mix, que mistura lei e graça, que mistura esforço próprio com fé. Você foi salvo pela fé, pela graça mediante a fé. Muitos pastores dizem isso. Muitos pastores não negam isso. Você foi salvo pela graça mediante a fé. Mas agora que você foi salvo, agora você precisa fazer a sua parte, porque Jesus já fez a parte dele, querido. A parte de Jesus já foi completa. Ele já fez a parte dele completa. Por isso que Paulo diz em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completar a obra, sabe? Ele é fiel para completar a obra, sabe? A obra que Jesus fez na cruz foi completa, definitiva e para sempre. Qual é a prova disso? Hebreus 6:20. Ele hoje é o nosso sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, querido. Essa é a nossa segurança, sabe, querido? A âncora da nossa alma, Jesus é a âncora da nossa alma, uma âncora segura. Nele eu posso confiar, nas obras dele, porque foram definitivas para sempre. Nas minhas obras eu não confio. Eu não sou o que eu faço. Eu sou o que Jesus fez. Você não é o que você fez, faz, deixou de fazer. Você é o que Jesus fez. A cruz e a ressurreição que te define. Não é o teu pecado que te define. Querido, você é nova criatura. A tua natureza já foi transformada para sempre. De pecador para justo. Hoje você está em Cristo e você é justo para sempre. Essa justiça é irreversível, sabe, querido? Nada que você faça muda o fato de você ser filho, sabe, querido? O filho nunca deixa de ser filho. Jesus falou lá em João, né? Que o escravo, ele não permanece na casa, mas o filho permanece para sempre na casa. Ô, querido rei, entenda uma coisa, querido. O filho permanece para sempre. O filho, ele não é rejeitado. Errou. Tem pessoas que acham que um pecado, se você pecar,
nesse dia, e Jesus voltar agora, você não vai subir. E pessoas estão desesperadas, vigiando. Ai, meu Deus, não posso pecar. Não, não, querido. O nosso único esforço que a gente tem que ter hoje é crer. Crer em quem a gente já é. E quanto mais a gente olha para Jesus, quanto mais a gente crê nele, quanto mais a gente faz dele a âncora da nossa alma, a âncora segura e firme, cara, quanto mais a gente olha para o nosso sumo sacerdote, a gente recebe a vida dele e a gente vai fluindo nessa vida, nessa terra, sendo transformado de glória em glória na sua imagem. Querido, a graça nos salvou e a graça continua nos educando, amém? A graça nos salvou e a graça continua nos levando a viver uma vida santa, justa, longe do pecado, sabe, querido? A cada dia, de glória em glória, nós estamos sendo transformados. Como? Fazendo coisas? Não. Crendo em quem a gente já é. É dessa forma, querido. Você entende? Recebi a salvação pela graça, mediante a fé, e vivo a salvação pela graça, mediante a fé, não fazendo força. Você entende isso? Como Colossenses 2:6, Paulo diz: assim como vocês receberam Jesus, dessa mesma forma, como? Pela graça, mediante a fé, assim também andai nele. Como você vai andar em Jesus? Da mesma forma que você recebeu, pela graça, mediante a fé. O que você fez para receber Jesus? Nada. O que você faz para andar nele? Nada. Você só crê. Você só olha para ele. Amém, querido? Fica com essa palavra aí, querido. Entenda isso. A função do Evangelho é te revelar, é trazer luz para você de quem você já é em Cristo. O diabo não quer que a luz chegue na sua vida. A Bíblia diz que o Deus desse século, o diabo, o capeta, cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça. E quando essa palavra fala incrédulos, você pode achar que são as pessoas do mundo. Não, pessoas dentro da igreja não recebem a luz do Evangelho, porque a luz do Evangelho é a justiça pela fé, é quem você é em Cristo. O diabo não quer que você saiba quem você é em Cristo. Por quê? Ele quer que você coloque o foco em você. Ele quer que você continue fazendo com o seu esforço, porque assim ele mantém você em culpa, condenação, dúvida e medo, cara. Você está entendendo? Quando você souber, quando você entender quem você é nele, o que ele fez por você, perdoou todos os teus pecados, não existe mais condenação nenhuma para você. Cancelou a dívida, a sua dívida. Toda a sua dívida ele pagou. Você devia 100 mil reais, Jesus pagou 1 milhão. Jesus pagou muito mais. A morte dele foi suficiente para pagar todos os teus pecados para sempre. Todos os teus pecados já foram perdoados. A lei que podia te condenar, ela não te condena mais. Por quê? Porque para você que está em Cristo, você não pertence mais à lei. A lei foi removida inteiramente, como nós lemos aqui em Colossenses 2. Inteiramente cravada na cruz. Uau! Se não tem lei que me condene, os meus pecados já foram perdoados, todos. O diabo perdeu, querido. Mas não, ele quer cegar você. Ele quer que essa mensagem que eu estou falando para você, ele quer que você entenda, sabe de qual forma? E o Pablo agora está no oba-oba. Vamos viver a vida de qualquer forma, que já estamos perdoados. Eu não estou falando isso. Eu fui claro, eu estou sendo claro. A graça que eu prego, que muitos pastores pregam, que o meu pastor prega, que pastores amigos no Brasil estão pregando, não é uma graça barata, que pode tudo, não, não, não. A graça, ela nos educa a viver uma vida correta, santa, a cada dia. Mas não é o fazendo na minha força, é crendo em quem eu já sou. E quanto mais eu creio em quem eu já sou, a cada dia eu vou me tornando quem eu já sou. Eu não estou tentando fazer para ser, você está entendendo? O diabo quer isso. E o evangelho que muitos pastores estão fazendo, estão pregando, está ajudando o diabo a manter os crentes na culpa, na condenação e no medo. Porque não é o evangelho que revela a justiça, que traz luz à justiça. É o evangelho mix. Cara, Deus abençoe a sua vida. Saia de culpa, condenação. Não existe mais condenação para você. Querido, na mente de Deus, não existe nem mais pecado, querido.
Na mente de Deus, os pecados já foram levados por Jesus, sabe? E você que não é um cristão nascido de novo, você que quer receber a Jesus, receba esse presente do perdão. Você já foi perdoado plenamente através da obra de Cristo. Quando Ele morreu, Ele ressuscitou. Ele levou todos os pecados da humanidade, querido. E hoje, o que Deus tem para a sua vida é reconciliação. 2 Coríntios, eu ia terminar, mas eu vou... 2 Coríntios 5, diz assim, ó, a saber, ora, versículo 18, 5,18, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Querido, entenda uma coisa. Jesus, ele veio não condenar você, mas salvar você. Jesus veio, e como ele te salvou? Ele levou todos os teus pecados na cruz. Todos. Passado, presente e até os que você vai cometer ainda, você já está perdoado, sabe? O que você precisa agora é crer nisso e receber a Jesus na sua vida como teu Senhor, como teu Salvador. Você parar de tentar com sua força uma justiça própria, sabe? E você crer na justiça de Deus, que é Jesus. Ele se tornou o que eu e você éramos, para que hoje você se torne tudo aquilo que Ele é. Assim como Jesus é, nós somos. 1 João 4,17. Receba Jesus na tua vida, querido. E que você é um cristão, você que é um cristão nascido de novo. Essa é a mensagem do Evangelho, sabe? Nós não fomos chamados para condenar as pessoas. Pode, não pode, está em pecado. Não sei o quê. Não. Nós fomos chamados para levar as boas novas de salvação. E as boas novas é essa. Que os pecados, Deus não está mais triste com ninguém. Porque Jesus já sofreu por toda a humanidade. Que Deus abençoe a sua vida. E Ele ressuscitou, amém? E hoje Ele está vivo, amém? E hoje Ele está vivo para sempre. E hoje nós estamos com Ele, assentados com Ele nos lugares mais altos. Que Deus abençoe a sua vida e sua semana seja uma semana abençoada. O teu sábado, domingo, segunda, o seu ano, o seu final de ano seja abençoado. E que você possa meditar nessas verdades que eu estou falando para você. Amém?